Oi, gente! A gente está começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o atleta Arthur Xavier, do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que garantiu 2 pratas no Mundial de Natação Paralímpica, dos resultados do fim de semana da Copa União, dos resultados das rodadas iniciais da Liga Interatlética de Vôlei, entre outras notícias. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimeiro, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu começa. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante do 6º período de jornalismo aqui da UFMG e bolsista no Coletivo Marta. E eu sou o Emanuel, estudante do 4º período de jornalismo aqui da FMG e voluntário no Coletivo Marta. Então, vamos começar o episódio aqui, gente, falando, né, desse destaque internacional da natação paralímpica, o Arthur Xavier, que é atleta do Centro de Treinamento Esportivo, o CTE da UFMG, e que brilhou no Mundial de Singapura, que aconteceu entre os dias 21 e 27 de setembro. Conta como que foi pra gente, Malu? É isso mesmo, Carol. O Arthur, que tem apenas 18 anos, é o atleta mineiro de Nova Lima que treina no CTE e é o do centro referente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz parte das atuações do CTE, né? Ele conquistou 2 pratas no Mundial de Natação Paralímpica em Singapura, nos revezamentos de 4 por 100 metros livres misto, S14, e 4 por 100 metros livres medley, S14, que é a categoria para atletas com deficiência intelectual. E não parou por aí, além dessas provas coletivas, o Arthur também competiu em provas individuais, ele participou dos 100 metros costas e dos 100 metros borboleta e terminou entre os 5 melhores do mundo nas duas. E ele tem uma trajetória recente muito interessante, né? Assim, desde 2019 ele vem acumulando conquistas muito importantes. Em Paris 2024 ele foi destaque, faturou o bronze no revezamento 4 por 100 metros livres S14 e no mesmo ano brilhou no matching paralímpico Loterias Caixa de Belo Horizonte, onde ele garantiu o ouro no 100 metros costas. Sim, o Arthur é um atleta de destaque, né, gente, do CTE. A gente Sim. tem acompanhado aí a trajetória dele e fica aqui também os nossos parabéns para ele, né, pelo desempenho aí no Mundial de Singapura. Agora, vamos falar um pouquinho da Copa União, que é um torneio interatléticas da UFMG que acontece no segundo semestre do ano. E a Copa União teve a segunda rodada de jogos no último fim de semana. Conta pra gente os detalhes, Emanuel. Exatamente, Carol, a segunda rodada da competição aconteceu nesse último fim de semana, dias 27 e 28 de setembro. Todos os jogos ocorreram no Centro Esportivo Universitário, o CEL, da UFMG. Ao todo, 7 modalidades competiram esse fim de semana, sendo elas a peteca, que aconteceu já a competição inteira, e as rodadas das modalidades handebol e futsal, tanto no feminino quanto no masculino, e no vôlei apenas o feminino. E os destaques ficaram pra Fafiche e pros Sex, né, que conseguiram ouro na peteca tanto no feminino quanto no masculino. E é exatamente, na peteca feminina, a modalidade foi decidida no domingo. A Fafiche saiu vitoriosa depois de vencer a Fênix da Faculdade de Saúde e garantiu a medalha de ouro. O bronze ficou com a Associação Atlética da Escola de Arquitetura e Design. Já no masculino, a Fafiche e a Fênix também estiveram no pódio, a Fafiche com a prata, a Fênix com bronze, mas quem venceu foi o Essex, vencendo a Fafiche na final. A gente teve também a primeira fase do handebol feminino, com um jogo extremamente disputado até o fim. A Atlética da Farmácia da Biomedicina, que é a Medusa, ganhou da Fafiche por 20-18. E no masculino, a Fafiche goleou a Atlética da Letras, a Leb, por 48-11. E também a gente teve nesse último fim de semana a primeira rodada do futsal, em que no feminino a Leb da Faculdade de Letras e a Medusa empataram por 2-2, num jogo que foi muito disputado, e o masculino contou com o mesmo confronto, mas quem venceu foi a Medusa da Faculdade de Biomedicina, que ganhou de 3-2 da Aleb. E para finalizar, o vôlei, modalidade que contou apenas com o feminino, o jogo entre a Saúde e a Medusa foi decidido no tie-break e ficou 2-1 para o Saúde. Muito bom, gente. A gente esteve lá no céu, né? O JP, né, que é repórter, né, do FMG Esportes, cobriu as competições no céu no final de semana e a gente está aí acompanhando as classificações e os destaques da Copa União.
E aí, vocês podem acompanhar também no site da Revista Marta, revistamarta.com. A gente tem lá todos os detalhes aí com os resultados dessa rodada. Agora vamos falar dessa notícia, sobre o cancelamento dos Jogos Jurídicos Mineiros de 2025. A gente inclusive falou desses jogos, né, no último episódio, e agora veio a notícia aí de que eles foram cancelados. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, infelizmente a Atlética Acadêmica da Faculdade de Direito da UFMG, a Vetusta, ela comunicou na última quarta-feira, dia 24, o cancelamento dos Jogos Jurídicos Mineiros de 2025. Foi com uma nota no Instagram, a Vetusta disse que a decisão pegou a Atlética de surpresa. E a organização do evento, a Liga Jurídica Mineira, ela não se pronunciou oficialmente ainda sobre o cancelamento dos jogos, e é um evento que é um evento muito grande que reúne todas as atléticas de direito do estado de Minas Gerais e que a Vetusta, a da UFMG, é a maior campeã, né. Inclusive, na mesma nota, a Vetusta ela afirma que os pacotes já adquiridos vão ser reembolsados e que o processo será todo pelo site da plataforma da compra, o Ingresso Live. Já para o reembolso do ônibus e do hotel, a própria Atlética vai entrar em contato com a organização para trabalhar sobre a devolução. É uma pena, né, gente, o cancelamento. Se não me engano, o pessoal da Vetusta já ganhou 13 das 15 edições, né. Então, enfim, tomara que, seja organizada aí, né, uma edição do evento, talvez no ano que vem, e vamos ver aí o que que aconteceu efetivamente para o Sim. cancelamento. Eh, Vamos falar um pouquinho mais do centro de treinamento esportivo, além, né, do sucesso aí do Arthur Xavier. A gente teve também, atletas do CTE brilhando no Campeonato Mineiro Sub-16 de atletismo. Conta os detalhes pra gente, Malu. No último dia 20 de setembro, a equipe de iniciação do CTE da UFMG participou do Campeonato Mineiro de Atletismo da categoria Sub-16. Foram 24 jovens atletas, acompanhados pelo treinador Giancarlo Maron e pela comissão técnica formada pelo Pedro Botelho, Gabriela Andrade, Rian Kaique e a fisioterapeuta Larissa Pinheiro. A coordenação geral ela ficou a cargo do professor Dr. Maurício Prudêncio da EFETO. E entre as medalhas conquistadas brilharam nomes como o de Heitor Pereira, que foi campeão no salto de altura, e o Daniel Moura, que levou o ouro nos lançamentos de martelo. E além deles, teve o atleta Isaac Jesus, que também teve uma atuação muito marcante, ficou em primeiro no salto em distância, em segundo nos 250 metros rasos e ainda contribuiu para o terceiro lugar da equipe no revezamento 4 por 75 metros, ao lado dos atletas Pedro Lopes, Nicolas Veloso e Isaac Souza. Já no feminino, a atleta Elis Rodrigues ela foi vice-campeã no pentatlo, enquanto a Sara Moura garantiu o terceiro lugar no salto triplo. Outra medalhista foi a Saf Rodrigues dos Santos, que conquistou a prata no lançamento do disco. E o Departamento de Esportes da FMG, na nota oficial, destacou o desempenho coletivo e individual dos atletas, ressaltou a dedicação extraordinária da comissão técnica no suporte dos competidores. E com esses resultados expressivos aí no Campeonato Mineiro Sub-16, a gente vê aí como os atletas do CTE, do Centro de Treinamento Esportivo da FMG, seguem como promessa muito forte aí para o futuro do atletismo estadual e nacional. Isso é uma coisa que a gente vê com recorrência entre os atletas do CTE, né? Eles estão sempre falando como a estrutura de lá é boa. O Sim. apoio, no geral, e não é à toa que a gente acaba revelando muitos talentos. Sim. Sim, tanto, né, o atletismo quanto a natação, o taekwondo também Sim. muito forte, né. Tem algumas modalidades aí que são muito fortes, né, a atuação aí, do CTE. Mas muito legal, né, sucesso aí, né, a equipe de iniciação ao atletismo do CTE. E agora, para fechar o nosso episódio, vamos falar um pouquinho aí da Liga Interatléticas de Vôlei da UFMG. É uma competição envolvendo, apenas, né, times de vôlei internos da universidade. A competição aconteceu no Centro Esportivo Universitário, o CEU da UFMG, no último fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, e teve a participação de 17 equipes, todas as 17 equipes da UFMG. Contem os detalhes pra gente, Malu. Exatamente. As rodadas iniciais elas mostraram muito equilíbrio. No grupo A, a Conclave Vermelha da Medicina assumiu a liderança com 2 vitórias em 3 jogos. Foi 2-0 sobre a Vetusta do Direito e 2-0 sobre Janus da Engenharia. Só parou diante do Hércules Preto da Efeto, que estreou vencendo no tie-break por 2-1. A Vetusta ela se recuperou ao bater Janus por 2-0.
E no grupo B, o destaque foi do Grifo, também na engenharia. Ele é líder invicto do grupo no momento, com 2 vitórias em 7 diretos. Foi 2-0 sobre a Hércules Amarela e 2-0 sobre a Medusa da Faculdade de Biomedicina. A Medusa e o Hércules Amarelo dividem a segunda colocação, cada um venceu a Leb da Faculdade de Letras por 2-0 e tem uma derrota no campeonato. Já no grupo C, a Face confirmou força e liderança com 2 vitórias, foi 2-0 na Fênix, que é da Saúde, e o triunfo no tie-break por 2-1 sobre o Basilisco, que é da Odontologia. E teve estreia com o pé direito do Profeta Arquitetura e Design, que fechou o domingo, vencendo a Fênix por 2-0. E fechando com o grupo D, a Taurus da Medicina Veterinária lidera o grupo de maneira invicta, venceu de 2-0 a Conclave Branca da Faculdade de Medicina e 2-0 a Fafiche. O Guará das Ciências Biológicas também se destacou, foi 2-0 na Conclave Branca e 2-1 no ISEX, que é o de Ciências Exatas, garantindo a vice-liderança do grupo. O ISEX se recuperou da derrota na estreia para o Guará, vencendo a equipe meio-dia da Fafiche por 2-0. E é bom dizer que a Liga Interatléticas de Vôlei segue no próximo final de semana, de novo no céu, com confrontos que prometem ser muito decisivos na briga pela classificação para a segunda fase. Muito legal, gente. E a Liga Interatlética aí de vôlei, né, envolvendo 17 times, né, e aí não à toa a gente falou aí de Conclave Vermelha, Hércules Amarelo, porque algumas das atléticas, né, da universidade, enviaram mais Mais de de uma uma equipe, equipe, né. Então, exatamente. um pouco para falar também do quanto que o vôlei na UFMG, né, tem aí um engajamento enorme mesmo dos Exatamente. estudantes, né. E para você que quiser aí ver a tabela atualizada da competição no momento, todos os resultados estão na notícia que a gente publicou no nosso site sobre o torneio, revistamarta.com. E se você quiser saber mais notícias esportivas da UFMG, acesse o nosso site revistamarta.com ou nos siga no Instagram, o @UFMG Esportes. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o UFMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a rádio UFMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. A gente acaba o episódio dessa semana agora, semana que vem a gente tá de volta. Até mais. Tchau, gente. Tchau, até mais.